Olá, amigos, que alegria podermos estar juntos neste momento para abrir a palavra de Deus e tirarmos algumas lições que alimentem o nosso coração, fortaleçam a nossa fé e nos motivem a continuarmos fazendo a vontade do nosso Senhor. Para isso, eu quero convidar você, onde você está, aí na sua casa, a abrir sua Bíblia. Vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Marcos capítulo 6, do verso 45 em diante, eu quero ler e também me concentrar com você nessa experiência que Jesus viveu com seus discípulos. Marcos capítulo 6, verso 45 em diante, a Bíblia diz assim: Logo a seguir compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma, e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Louvado seja Deus pela leitura da sua palavra, amém? Eu quero começar fazendo uma pergunta para cada um de vocês. Qual foi o dia ou os dias mais felizes que você já sentiu e experimentou na sua existência? Talvez o dia que seu filho ou sua filha nasceu? Talvez o dia do seu casamento? Talvez o dia que você recebeu a notícia que foi aprovado do vestibular, foi aprovado para iniciar o seu curso universitário, ou o dia que você recebeu uma promoção, eu não sei. Mas provavelmente o dia que você recebeu esta notícia, que você viveu essa experiência, foi uma experiência extremamente grandiosa, eufórica, mexeu com o seu coração. Pois bem, essa aqui é uma experiência muito similar. Se você observar nessa passagem, essa experiência na passagem correlata de João capítulo 6, você vai ver que Jesus passou o dia inteiro ensinando os discípulos e ali eles tiveram a oportunidade de aprender mais coisas de Jesus, ficaram tão entusiasmados, tocados, abençoados, os discípulos e também toda aquela multidão. Mas ao declinar o dia, faltou comida. Então Jesus realiza um grande milagre. Com 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica aquela alimentação e todos eles ficam maravilhados, a ponto de desejarem tomar Jesus para ser o seu rei, o seu novo líder naquele contexto. Mas Jesus não permitiu isso. As coisas mudaram. Ou seja, terminou o dia, Jesus não contemplou aquela circunstância que foi tão boa e pediu, olha, vão para Betsaida, como o texto sagrado diz. Queridos, mas a Bíblia diz que depois que eles embarcaram e foram para Betsaida, atravessando o mar, as coisas mudaram. Aquele dia que tinha sido um dia muito feliz, acaba agora terminando de um jeito totalmente diferente. A dinâmica vira, as coisas modificam de um jeito que ninguém sabe entender por quê. A Bíblia diz que os discípulos começam a enfrentar uma grande dificuldade. E aqui, no verso 48, você diz: porque o vento lhes era contrário. Uma tormenta acaba assaltando o barco. O vento sopra, as dificuldades surgem e agora as coisas modificam. Para quem havia vivido um grande momento especial com Jesus, agora as coisas estão totalmente diferentes. Sabem, isso ilustra com grande precisão o que eu e você vivemos em nossa existência. Quantas vezes você, vivendo na sua luta, o seu dia a dia, querendo ser feliz, tentando fazer as coisas certas, as coisas até vão indo bem na sua casa, no seu trabalho, na saúde, com a família, na igreja, enfim. De repente, do nada, as coisas se invertem de ponta cabeça. Parece que os ventos começam a soprar de um jeito que você não consegue entender. E daí você fica angustiado com tantos problemas, com tantas angústias, tantas provas, tantas coisas que não estavam previstas. E você começa a ficar apreensivo sem saber o que fazer. Queridos, e é exatamente nessa experiência, essa experiência que os discípulos viveram, que nós também fazemos uma pergunta que é muito comum nestes momentos. Sabe qual é? Por quê? Por que será que a gente sofre tanto? Por que será que a gente que busca fazer tudo o que é certo, ser um homem de bem, uma mulher de paz, um bom filho, uma boa filha, uma boa família, um bom cristão, um bom servo, uma boa serva de Deus, por que as coisas mudam assim de uma hora para outra?
Tome, por exemplo, o início desse ano, você fez tantos planos, tantas coisas, e de repente vem esta crise e as coisas modificam, e você está aí isolado, sem saber o que fazer. Mas não é só isso, quantas provas ao longo da tua vida você tem enfrentado, por mais esforçado que você seja, você não consegue entender, mas a pergunta está latejando em tua mente, em teu coração, aperta o teu peito. Por quê? Por que eu sofro, pastor? Por que minha família sofre? Por que pessoas que eu amo também sofrem? Sabem, queridos, esta não é uma pergunta tão simples de se responder, mas me permitam oferecer alguns indícios que este livro, a Palavra de Deus, nos deixa. Em Apocalipse capítulo 12, você pode acompanhar aí, Apocalipse capítulo 12, no verso 12, a Bíblia diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Sabe por que muitas vezes a gente sofre nessa vida? Porque eu e você estamos envolvidos num grande conflito entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás. Por um lado está Cristo tentando fazer o melhor para te fazer vencer e ser feliz. Por outro lado está Satanás, juntamente com as suas hortes do mal, fazendo e buscando colocar empecilhos, provas, dificuldades, ventos contrários sobre a tua existência. É por isso que eu e você sofremos, por causa deste embate, deste grande conflito. A segunda razão que eu encontro na Bíblia, um segundo indício que me ajuda a entender isso, está em Gálatas capítulo 6, verso 7, que você também conhece. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou, em outras palavras, nós colhemos aquilo que nós decidimos ao longo da nossa existência. Ou seja, queridos, nós somos o fruto das nossas escolhas, das nossas decisões. Se você planta cupuaçu, vai colher cupuaçu. Você planta abacaxi, vai colher abacaxi. Não tem como plantar melão e colher laranja. Você consegue entender? A nossa vida é feita de escolhas e muitas vezes nós sofremos por causa de escolhas equivocadas que nós fazemos, que nós tomamos. Mas olhando um pouco mais a Bíblia, eu também encontro o texto de Tiago, capítulo 1, do verso 2 até o verso 4, que você também conhece. A Bíblia diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Em outras palavras, os ventos sopram, a tormenta se apresenta, a angústia está diante de você e de mim, com um propósito também, o propósito de aperfeiçoar o meu e o seu caráter. Queridos, estas são coisas que nós entendemos e aprendemos da Bíblia. Mas eu quero te convidar para retornar comigo para o Mar da Galileia, porque a ênfase do texto que eu gostaria de dar para você está no verso número 48, quando a Bíblia diz: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. Ah, queridos, o texto sagrado diz que no meio da aflição, no meio da angústia, no meio da tormenta, no meio do vento que lhes era contrário, Jesus veio para perto dos seus queridos discípulos. Sabe o que isso ensina para você e para mim? Diante das nossas grandes e terríveis crises, Cristo sempre vem para perto de nós. Posso ouvir um amém? Diga um amém bem forte. Diante das nossas crises, Cristo sempre vem para perto de nós, e Ele vem para te dizer algumas coisas, para te ensinar algumas coisas, e eu queria que você não esquecesse isso nesta ocasião. Quando Jesus vem para perto de nós, Ele não vem simplesmente dizer: oi, cheguei. Ele vem com alguns propósitos, e eu quero tirar alguns desses propósitos para o teu e o meu coração nesta hora. Em primeiro lugar, Jesus vem para perto de nós diante das crises, sabe para quê? No verso ainda 48, no final do verso diz: queria tomar-lhes a dianteira. Jesus queria ficar na frente, como se estivesse dizendo assim: o caminho eu vou mostrar para vocês. Em outras palavras, quando a crise vem, Jesus também vem, e quando ele vem para assumir o controle da situação. Pare um pouco para pensar. Aqueles homens eram experientes, aqueles homens conheciam aquelas águas como ninguém, mas mesmo conhecendo toda a realidade marítima, toda aquela realidade, aquele contexto de pesca, aqueles homens eram homens do mar, eles não tinham tanta experiência para lidar com aquilo que eles estavam enfrentando. Já haviam enfrentado outras circunstâncias, provavelmente adversas no mar, mas com toda a bagagem, toda a experiência no seu currículo, a Bíblia diz aqui que eles tinham dificuldades em remar. Mas, queridos,
mesmo não sabendo como lidar com aquela situação, a Bíblia diz que Jesus veio para perto deles. Eu quero destacar uma coisa aqui para vocês. Eu sei que você pode ter muita bagagem na vida como pai, como mãe, como jovem, um estudante, uma pessoa que está crescendo na vida, mas me permitam dizer uma coisa a vocês. Eu não quero minimizar a sua inteligência, a sua força, o seu conhecimento, a sua capacidade de gerir os seus dilemas, as suas angústias pessoais, mas por mais maduro e experiente que você seja, lembre-se, sempre se fará necessária a intervenção de Cristo para tomar a dianteira diante dos problemas, lutas e ventos que sopram contra a tua vida. Eu me lembro que alguns anos atrás eu morava em Manaus e uma amiga minha perdeu seu pai. Ela é esposa de pastor. Ela morava naquela ocasião ali. E o pai faleceu e eu fui convidado, eu fui lá prestar também solidariedade, eu estava lá junto da cerimônia fúnebre. Em um momento onde já havia poucas pessoas, eu vi quando alguém disse assim: Donilde, você é uma pessoa forte, você vai passar por essa. Enquanto ela via o seu pai ali dentro daquele caixão, pronto para ser sepultado. Depois aconteceu todo o programa, teve a parte final, ele foi para o cemitério, enfim. Dias depois, no escritório da associação, trabalhando, ela foi até lá e me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. As pessoas me diziam que eu sou forte, porque eu sou esposa de pastor, porque eu sou fiel, que eu sou crente, eu sou serva de Deus. Eu até creio que Deus me dá forças, mas ela me disse uma coisa muito importante. Eu posso parecer forte, mas eu estou sofrendo. Você pode parecer forte, você pode ter capacidade, você pode demonstrar capacidade, mas sabe, em algum momento da sua vida você vai precisar sempre da intervenção de Cristo na tua existência, para te ajudar naquilo que você está enfrentando. Sabe por quê? Se você olhar a sua Bíblia aí em Isaías 45, verso 9, o profeta diz que eu e você não passamos de um caco de barro entre outros cacos. E o livro de Tiago, capítulo 4, verso 14, diz que nós somos apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em resumo, nós somos extremamente limitados para lidar e solucionar os nossos problemas. E é exatamente aí que aparece Jesus. Diante dos seus problemas, das suas crises, das suas angústias pessoais, ele surge, ele aparece para te dizer: filho, filha, eu vim aqui para assumir o controle dessa situação. Eu sei que você quer, que você precisa, deixa comigo. Eu vou resolver, eu vou tomar de conta da sua situação. Sabe, ainda que nós não saibamos como resolver, Cristo sabe resolver muito bem qualquer circunstância adversa que nós estejamos enfrentando. No livro de Isaías, capítulo 41, verso 13 e o verso 18, a Bíblia diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e eu te digo, não temas, eu vou te ajudar. Eu abrirei os rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei deserto em açude de água, tornarei o deserto em açude de águas e a terra seca em mananciais. Você consegue ver? Quando Jesus vem para perto de nós, ele resolve as coisas porque ele está no comando da situação. Ele assume o controle em meio às nossas angústias. Cristo vem para perto de nós e simplesmente diz: filho, filha, eu posso assumir o controle? Pode confiar em mim, porque tudo comigo vai acabar bem. Amém? Mas há uma segunda razão. Além de ele tomar o controle da situação, se você observar lá em Marcos capítulo 6 e o verso de número 49, a Bíblia diz assim: eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Segundo lugar, quando Jesus vem para perto de nós, ele vem para tomar o controle da situação, mas tem uma outra coisa, ele vem para solucionar os problemas do jeito dele. Vamos relembrar um pouquinho aqui a história. Os discípulos atravessam o mar sozinhos no barco e Jesus fica sozinho. A Bíblia diz que no verso 46 que ele fica para orar. Ou seja, nós estamos falando de um Deus, de Jesus, que está na beira da praia observando aquela situação, tinha passado boas horas com Deus em oração, estava em momento de consagração, de dedicação, e agora vendo de longe seus filhos sofrerem. Pare um pouquinho para pensar, alguém que passou tempo com Deus, ele não poderia simplesmente, cheio do poder que lhe era peculiar, o poder do céu, olhar para aquela situação, levantar a mão e dizer: olha, Pai, cuida dos meus filhos. Ele não poderia simplesmente ter feito um gesto lá da beira da praia e ter feito um milagre
à distância? Não poderia ter simplesmente se ajoelhado ali, feito uma oração, pedindo que Deus pudesse intervir naquela situação que seus filhos estavam vivendo? Com certeza. Jesus tem poder para fazer tudo, qualquer coisa. Mas a Bíblia diz que ele veio andando por sobre o mar e foi andando, caminhando até chegar onde os seus amigos estavam sofrendo. Queridos, eu gostaria que você pensasse numa coisa. Jesus podia ter feito tudo isso, mas fez exatamente o inimaginável, o impensável, aquilo que ninguém esperava. Foi caminhando por sobre as águas e até chegou a assustar os seus discípulos. Eu quero que você pense uma coisa. Esse fato nos revela que, ainda que Satanás tente nos prejudicar de 1000 maneiras, o Senhor Jesus tem mais de 1001 para resolver os nossos problemas e sempre do jeito dele. Vir parecendo um fantasma por volta das 4 da manhã deve ter assustado muitos discípulos, como a Bíblia demonstra, sem dúvida alguma. Mas, queridos, Cristo sempre vem para perto de nós para resolver os nossos problemas, não da forma como nós queremos, não da forma como você deseja, mas da forma como Ele acha que é melhor e sabe o que é melhor. Queridos, nós precisamos sempre lembrar que quando o vento sopra contrário a cada um de nós, Deus tem sempre o seu jeito de resolver a nossa tormenta. Deus tem a sua forma de resolver. Sabem, durante a minha jornada cristã, eu tenho visto pessoas sofrendo, lutando com as suas angústias, suas provas pessoais, e tenho clamado a Deus com fé, buscado perseverantemente, mas muitas vezes eu vejo as pessoas determinando para Deus o que é que Deus precisa fazer para resolver o seu problema. Eu creio que é legítimo você dizer para Deus o que você sente e até o que você espera. Falar da tua crença, daquilo que você imagina como vai resolver a tua circunstância adversa. Mas eu quero te dizer que, queridos, não é a criatura que diz ao Criador o que deve ser feito. É o contrário. O Criador é que diz e a criatura simplesmente segue o que o Criador está dizendo. Amigos, não adianta dizer, Senhor, faça isso. Temos que simplesmente expor o que estamos passando, confiar nele porque ele vai fazer da melhor forma possível para nos ajudar. Tem um texto na Bíblia que você conhece, que está em Jeremias, capítulo 29, verso 11, que a Bíblia diz assim: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos não de paz, ou melhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você consegue perceber? Deus tem os melhores pensamentos, as melhores saídas, os melhores recursos para nos ajudar, para nos auxiliar durante a nossa existência, especialmente quando o vento nos sopra de forma contrária. Mas, querido, você e eu precisamos nos submeter e permitir que as coisas que estão acontecendo e como Deus vai conduzindo a nossa vida sempre será o melhor para cada um de nós. Existe uma declaração de Ellen White no livro A Ciência do Bom Viver, página 479, que eu gostaria de mencionar para todos nós aqui. Ela diz assim: Deus não conduz jamais seus filhos de maneira diferente da que eles escolheriam se pudessem vir o fim desde o princípio e discernir a glória do propósito que estão realizando como seus colaboradores. Eu gosto de ler e ouvir esse pensamento com a seguinte imagem. Se você pudesse afastar a cortina dos bastidores da sua vida e Deus te dissesse assim: filho, filha, dá uma olhadinha como é que eu estou conduzindo a sua vida, e você observasse cada passo que está acontecendo, as provas, os ventos contrários, as dificuldades com a família, com a saúde, e como Deus tem conduzido, as soluções que Ele tem te apresentado, você fecharia rapidamente a cortina e diria assim: Senhor, é exatamente assim que eu precisaria ser, que eu precisaria fazer. É exatamente isso que eu preciso, Senhor, porque se eu fizesse de forma contrária, seria completamente distinto, seria uma coisa muito pior. Você fecharia as cortinas e diria: Senhor, muito obrigado, porque Tu tens os melhores pensamentos, as melhores saídas, a melhor forma de resolver os meus problemas. Querido, Cristo sempre vem para perto de nós, mas vem para resolver sempre do jeito dele. E eu quero terminar essa mensagem de reflexão na palavra de Deus, lendo a terceira lição que eu tiro dessa experiência, mas na passagem correlata, que está em Mateus capítulo 14, é a mesma experiência, mas eu quero destacar a experiência o aspecto aqui a atitude de um
de uma das pessoas que estavam naquele barco, sofrendo a intempérie do mar, sofrendo aquela situação do vento contrário. Mateus capítulo 14, verso 28, a Bíblia diz assim, você sabe, eles estavam no meio da situação e agora Jesus se aproxima andando por sobre o mar, como se fosse um fantasma, eles gritam, Jesus, não tem mais. Verso 28, a Bíblia diz assim, respondendo-lhe Pedro, disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Verso 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Queridos, no meio daquela aflição, daquela circunstância, Pedro pede para ir andar com Jesus sobre as águas, para viver aquela experiência. E Jesus diz, vem. Ele começou a caminhar, não sei quantos metros foram, eu não sei como foi que Pedro se sentiu naquele momento, mas uma coisa é fato, no momento que ele começou a caminhar, ele deixa de olhar para Jesus e ele começa a afundar e clama por socorro. Mesmo superando o natural e a força da gravidade, Cristo deu a Pedro a oportunidade de andar por sobre as águas. Mas no verso 30 a Bíblia deixa muito clara essa experiência. Pedro, porém, reparando na força do vento, teve medo. Amigos, Cristo, ele vem sempre para perto dos seus discípulos. Veio para perto dos seus discípulos e vem para perto de nós para ensinar uma coisa muito especial. Ele veio para ensinar a enfrentar e superar as tormentas da vida. Mas lembre-se, para nós enfrentarmos as tormentas da vida, nós não podemos deixar de olhar para Jesus. Nós não podemos ficar concentrados na força do vento. Precisamos continuar sempre olhando para Ele. E que lição para os nossos dias! Talvez, às vezes, envoltos com tantas circunstâncias adversas da vida, com o vento que sopra de forma contrária, nós cristãos acabamos concentrando tanto as nossas forças, mais na força do vento do que na força de Cristo, na força do seu poder. Olhamos para a força das aflições, olhamos para a força do vento das ameaças no trabalho, olhamos para a onda das impossibilidades, olhamos para a situação do pior que pode acontecer, olhamos para a crise que estamos vivendo. Ah, queridos, Jesus está dizendo para você e para mim, filho, eu não quero minimizar a importância ou a seriedade do seu problema, da sua angústia, da sua aflição, mas não enalteça a força do vento. Não se concentre naquilo que pode acontecer, no pior. Se concentre no meu poder. Não se concentre na força da dificuldade, na impossibilidade. Confie inteiramente no meu poder, na minha graça, no meu braço, porque eu posso te ajudar. Queridos, Cristo sempre vem para perto de nós para dizer, dependa do meu poder. É como se Jesus estivesse dizendo para você assim, você já tentou fazer a sua parte, eu sei, mas me deixa assumir o controle, me deixa resolver do meu jeito, simplesmente confie, acredite em mim. É isso que Jesus faz quando nós enfrentamos as nossas dificuldades. Sabem, alguns anos atrás eu recebi de presente esta Bíblia. Esta Bíblia é uma Bíblia que é em inglês e lendo alguns textos bíblicos, eu me deparei com um texto que essa Bíblia diz, que você conhece, que está em Salmo 46, verso 10. A Bíblia diz assim, ainda na sua Bíblia em português, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Mas essa Bíblia aqui, quando eu li nesta versão, me trouxe um conforto ainda maior e melhor quando eu enfrento as minhas crises, os ventos de tormenta que sopram contrário à minha existência, à minha vida. Ele diz assim, a Bíblia, em Salmo 46, verso 10, nesta versão, stop fighting, he says, and know that I am God. Ou seja, pare de lutar, ele diz, e saiba que eu sou Deus. Queridos, sabe o que isso significa? Em muitos momentos nós vamos ter que fazer a nossa parte, vocês sabem disso. O milagre que Deus quer fazer em nossa vida, muitas vezes, Ele espera que nós façamos a nossa parte. Mas nunca esqueça, há momentos que depois de você escassear, você chegar no seu limite, você simplesmente vai ter que parar de lutar e esperar o milagre que Deus vai operar em tua vida. Queridos amigos, queridos jovens, queridos pais, queridas mães, queridas famílias que me ouvem agora, há momentos em nossa vida, tudo o que nós precisamos fazer é simplesmente olhar para o alto, olhar para o Senhor Jesus e dizer, Senhor, eu fiz até onde eu podia, agora assume,
é tua parte. Eu quero simplesmente parar e confiar e esperar pela tua providência. Queridos amigos, diante das nossas grandes crises pessoais, Cristo sempre vem para perto de nós. Vem para assumir o controle da situação. Ele vem para solucionar o problema do jeito dele e ele vem para nos ensinar a depender dele 100% do nosso tempo. Amém? Bom, aquela pode não ter sido a noite dos sonhos dos discípulos, mas foi a grande oportunidade que Cristo deu a eles de aprender no que aconteça o que acontecer diante de qualquer crise da vida, Cristo sempre estaria perto da vida deles. Isso também é verdade em relação à tua vida. Alguns anos atrás eu tirei um período de férias com a família na região de São Luís do Maranhão. E aqueles que conhecem sabem que existe, além de alguns pontos turísticos na cidade, também existe uma cidade chamada Alcântara, que fica a 20 quilômetros de distância da capital, do outro lado do mar. Você pega um barco e esse barco te leva mar adentro, e na ida tudo é empolgante, mas a volta é preocupante. Na ida tudo muito interessante, muito legal, o vento sopra, aquele negócio muito bacana mesmo. Mas quando a gente volta, especialmente naquele dia, voltando ali por volta das 4 horas da tarde, as coisas mudaram. O céu começou a ficar escuro, antes de terminar a viagem, o vento começou a soprar mais forte do que o normal, as ondas começaram a agitar e a alterar o movimento do barco, e de repente todo mundo naquele barco começou a pegar os seus salva-vidas e puseram no pescoço. E esse tipo de barco normalmente tem 3 compartimentos, aquela parte da frente, que é a proa, a parte interna com os assentos e a parte de trás, quem quer ver, que é a popa, que as pessoas que querem ver a parte livre do mar. Mas sabem, naquele balanço era meio difícil se concentrar no prazer daquele momento, porque na realidade não tinha prazer nenhum, porque o barco balançava e balançava de forma muito estranha, o vento começou a soprar, o céu ficou escuro e cada vez que a onda batia, o barco levantava, caía como se fosse dentro de um buraco e o medo começou a subir ao coração, sabe? Uma angústia pessoal começou a subir no meu coração. Eu já tinha feito aquela viagem algumas outras vezes e eu comecei até a ficar pensando no pior. De repente, eu me lembro que uma onda bateu na frente do barco enquanto o barco estava tentando se recuperar, alinhar ali pelo seu capitão. Uma outra onda bateu na parte de trás onde eu estava e, sabem, entrou água na parte de trás, inundou a parte de trás e houve gritos, desespero, as pessoas começaram a chorar e o coração começou a palpitar de forma mais forte, com medo. E eu então me lembrei da minha família. Meu filho maior estava lá da frente, e a minha esposa, com meu filho menor, de 6 meses, também estava comigo. De repente eu abri a porta daquele compartimento interno e vi uma cena que eu jamais vou esquecer. Enquanto eu estava um tanto apreensivo, as pessoas gritando lá de fora, o medo batendo, o vento, a onda, o céu escuro, eu vi aquela cena e aquela cena me fez pensar exatamente na nossa experiência. Enquanto todos estavam preocupados, meu filho de 6 meses descansava tranquilamente nos braços da mãe. Queridos, momentos depois o barco se acalmou, o vento também acalmou e chegamos na cidade em segurança. Nessa vida a gente sonha, trabalha para que os nossos dias sejam felizes, vocês sabem disso. Mas é duro ter que reconhecer que menos dias ou mais dias as provas virão, as lutas, as dificuldades virão, os ventos vão soprar de forma contrária, como sopraram contra o barco dos discípulos naquela noite. Mas eu quero te dizer que é exatamente nessas horas, das tuas crises, das tuas lutas, que Cristo sempre vem para perto de você. E muitas vezes você já fez muita coisa, a única coisa que você vai precisar fazer é fazer como meu filho pequeno naquele dia. Descanse nos braços de Deus. Ele sabe o que é melhor, ele sabe como resolver e como assumir o controle. Basta simplesmente você permitir e deixar que Ele assuma em definitivo o controle da tua vida. Hoje eu quero fazer uma oração com você. Mas antes de orar, eu quero perguntar, você está enfrentando que tipo de crise? Que tipo de vento sopra contra a tua vida? Que tipo de prova você está enfrentando? É no trabalho? Perdeu o emprego? O salário reduziu? A saúde de alguém, do seu pai, da sua mãe, do avô, da avó, do tio, do filho. Uma doença incurável está incomodando. Esta crise que estamos vivendo está também te fazendo sofrer. Alguma coisa peculiar, particular, que ninguém sabe, uma coisa impossível de resolver. Cristo está aí perto de você.
A exemplo do que aconteceu com os discípulos, Jesus veio para perto daquele barco. Ele está aí perto do teu barco. Ele quer entrar no teu barco. E mais do que entrar, mais do que acalmar, Ele quer fazer um milagre na tua vida. Você gostaria que eu orasse por um milagre em tua vida? Eu posso olhar pela fé que você está levantando a sua mão, pastor. Ore. Você tem um milagre que gostaria que acontecesse em tua vida? Levanta a tua mão agora, nesse momento. Você tem um milagre? Ou melhor, precisa de um milagre, uma causa, um vento, uma circunstância adversa? Levanta a sua mão. Pode levantar. O Senhor está vendo e dizendo, e você, ao levantar a mão, você está dizendo: Senhor, eu quero, eu aceito me submeter. Eu permito que o Senhor Jesus, que está aqui do meu lado, Ele vai tomar o controle dessa situação e vai me ajudar. Ainda que eu não consiga entender, ainda que eu não consiga saber como, mas eu quero. Você gostaria que Ele fizesse isso em sua vida? Com a mão levantada, com a sua família, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha, você está na sua casa sozinho ouvindo esta mensagem, com a sua mão levantada, feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração da presença e do milagre de Jesus em sua vida a partir de agora. Pai Celestial, obrigado por Tua palavra. Obrigado por essa experiência dos discípulos, não pelo seu sofrimento, mas por nos ensinar que através daquela circunstância, cada crise que a gente enfrenta, Tu sempre vens para perto de nós. Cristo está perto de nós nesse exato momento, Senhor. E há filhos Teus nesse momento ouvindo a Tua palavra, e eles estão com as mãos levantadas porque sabem, reconhecem que há uma prova nas suas vidas, uma dificuldade, uma angústia, um vento que sopra de forma incessante, que incomoda, que tira a paz. Nesta hora, Senhor, eu quero Te clamar que Tu venhas derramar a Tua bênção sobre o coração dos Teus filhos que estão com as mãos levantadas agora. Traz a paz, Senhor, e ajude-os a confiar e a dependerem de Ti nesta circunstância. E não apenas traz a paz, assume o controle, resolve do Teu jeito, Senhor, e ajuda-nos a repousar de forma confiante, tranquila, sabendo que Tu vais fazer o melhor em favor de cada um deles. Opera um milagre que todos nós precisamos, Pai. Ajuda-nos e permita que estes milagres aconteçam não conforme nós queremos, mas como Tu desejas e sabes o que é melhor para nós. Toma a vida dos Teus filhos nesta hora, acalma o nosso coração e faz esse milagre que tanto precisamos para glorificar o Teu nome. Confiamos no Senhor Jesus e é no nome dEle que nós clamamos estas bênçãos e estas súplicas. Amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que vocês se sintam extremamente usados e abençoados nessa circunstância. E lembrem-se, diante das nossas grandes crises, Cristo sempre vem para perto de nós. Um forte abraço e que Deus abençoe cada um de vocês.